Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação, meio que comparando um pouquinho como que foi a minha experiência na amamentação do Teodoro e como que foi e, assim, como que tá sendo, né, a minha experiência com a amamentação da Helena. E relacionando isso com o bico de silicone, que foi um acessório das trevas que eu usei por muitos meses na amamentação do Theo e que me prejudicou bastante, mas eu vou explicando aos pouquinhos para vocês. Quando eu ainda estava no final da gestação do Teodoro, uma enfermeira que iria acompanhar o parto, né, o nascimento dele, pediu para olhar o meu peito, né, para ver como que era o meu bico do seio, né, porque para quem não sabe, existem três categorias, digamos assim, do tipo de bico do peito. Ele pode ser protuso, que é o que mais favorece, né, a amamentação, que é quando o bico ele é bem para fora, como se fosse o bico da mamadeira, digamos assim, porque a mamadeira imita este bico que é o que mais favorece, né? Aí tem o bico plano, que ele é para fora, mas ele é pequenininho, é curtinho. E tem o bico invertido, que é um dos mais incomuns, tá? Pelo que eu me informei na época. E que o bico ele fica para dentro, fica quase que um buraquinho assim para dentro no peito. O meu se encaixava em bico plano, então ele era para fora, mas era muito pequenininho. Então a enfermeira olhou e já me disse antes dele nascer: olha, eu acho que você vai precisar do bico de silicone, porque o teu bico é plano, tal. E eu sabia que eu queria amamentar o Theo. E só que aquilo ali, como eu sempre disse quando falava desse assunto, aquilo ali já plantou uma pulguinha atrás da minha orelha. Será que eu vou conseguir? Então, assim, gente, em primeiro lugar, eu acho que assim como o parto que a gente quer, o desejo de amamentar, assim, a maioria, tá? É o nosso psicológico, sabe? É o tanto que a gente quer, o tanto que a gente está disposta a enfrentar, né? Pra conseguir amamentar nosso bebê. Então aquilo ali me balançou, assim, minou minha confiança mesmo. Eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, né? A gente começa com a dúvida, né? E aí, quando ele nasceu, colocaram ele no meu peito e tal, e ali nas primeiras horas de vida, quando a equipe de enfermeiras ainda estava lá em casa, ele não tinha mamado. Elas fizeram o teste, né? Colocar o dedo mindinho assim na boca dele e ele sugava. Então, saber sugar ele sabia. Provavelmente ele não estava com fome porque o bebê nasce com uma reserva, né, de nutrientes e tal, então ele não estava com fome ali naquelas primeiras horas e ele não pegou nenhuma vez o meu peito nas primeiras horas de vida. E aí, nas primeiras horas de vida ainda, a minha mãe foi lá quando o Teodoro nasceu, os meus sogros foram lá e eu acho que foi comentado alguma coisa de que precisaria, né, que talvez a gente devia então experimentar o bico de silicone e aí o meu sogro saiu correndo para comprar o tal do bico de silicone, né? E aí o Theo não dormiu legal assim a primeira noite, né? Ele chorava de tempos em tempos, ele chorava e o meu marido ficou com ele para eu poder descansar, né? Porque o trabalho de parto foi punk, né? Muitas horas, então foi bem cansativo. E aí na manhã seguinte, quando eu fui tentar dar uma mamar pra ele, eu já coloquei aquele bico de silicone. E ele pegou como se já fizesse aquilo há muito tempo, sabe? Começou a mamar. E aí eu pensei, pronto, resolvido, não tenho que discutir, vamos usar o bico de silicone. E assim foi, ele sempre mamou com o bico de silicone, tá? Até ali por volta dos 5, 6 meses, que foi quando aconteceu aquele problema todo, de que ele não tava ganhando peso satisfatório, ele tava bem magrinho e tal.
E aí eu comecei a ler, né, o que poderia estar acontecendo com ele, e o que eu encontrei é que tanto como a chupeta, tanto como o complemento dado em mamadeira, o bico de silicone prejudica a amamentação e poderia estar causando essa dificuldade do Teodoro ganhar peso. Por quê? Com o bebê sugando pelo bico de silicone, ele faz muito mais esforço do que pegando direto no peito, porque a pele da areola, né, que é a área que o bebê precisa abocanhar para mamar, é bem macia, é bem molinha. Então a boquinha do bebê se molda bem certinho ali, cria um vácuo e o bebê vai sugando todo o leite. E o leite é dividido em 3 fases, né? A primeira fase é um leite mais líquido, que é o que sacia a sede do bebê. Depois tem o segundo leite, que é o que alimenta o bebê. E aí tem o terceiro leite, que ele é mais grosso, é mais gordinho, é o que dá o ganho de peso para o bebê. E com o bico de silicone, como o bebê faz muito mais esforço, ele cansa mais fácil, mais rápido. Então, quando ele cansa, ele não quer mais, né? Ele desiste ali de mamar e acaba não pegando esse leite, esse terceiro leite, que é o que dá o ganho de peso. Então, era isso que acontecia com o Teodoro, por isso que ele estava com a curva caiu bruscamente, assim, né? Só que é um processo que não é de um mês para o outro. Então, para vocês verem, ele já estava com 5 meses quando foi começar a cair mesmo na curva e a gente vê que o peso dele estava bem abaixo. Graças a Deus, era somente o peso, tá? O perímetro cefálico, né, que é a circunferência aqui da cabeça, que é a medida mais importante, né, de avaliar nos bebês, porque é a partir dessa medida que se vê se o desenvolvimento do cérebro tá ok, tá certinho, é essa. Então era somente o peso dele que estava abaixo. O perímetro cefálico estava ok, o comprimento estava seguindo a curva, e ele estava saudável, tanto que a gente fez aqueles milhões de exames lá e todos deram normais. Mas de qualquer forma, a gente quer ver o nosso filho totalmente bem. Então aquilo ali, todo o estresse que eu passei, o trauma que eu passei, que eu até postei vídeo sobre isso, falando da violência médica, eu vou deixar o card aqui para vocês, caso alguém queira ver, para entender melhor, né? Então, foi difícil, né? E eu só pensava, putz, se eu tivesse tentado mais, né, fazer ele mamar direto no peito, não teria passado por tudo aquilo, né? Mas enfim, não adianta, né, voltar atrás nesse sentido. Graças a Deus, com 9 meses só, gente, ele conseguiu parar de usar o bico de silicone e a partir daí foi que foi, porque aí ele já estava se alimentando, e aí ele conseguia mamar direitinho e aí o peso dele ficou dentro da média, né? Porque normal estava, né? Ele não estava desnutrido, não estava subnutrido, mas ele estava bem magrinho, ele não tinha quase camada de gordura, assim, né? Enfim, e depois eu tentava tirar o bico de silicone desde a época que aconteceu o problema todo, então lá pelos 5, 6 meses. Mas eu parando para analisar, eu percebo que eu tinha aqueles medos, assim, que eu devia ter tido lá no começo, mas eu não tive, porque com o uso do bico de silicone, o meu peito não rachou, meu peito, nada, assim, teve alguma fissurazinha, mas nada que fosse, assim, absurdo. Então, quando foi pra eu querer tirar o bico de silicone, eu tinha medo que, ele vai mamar direto no meu peito, vai machucar, e vai sangrar, e vai doer, e daí eu vou querer parar. E aí foi quando eu consegui pensar assim, não, é o melhor para ele, eu preciso tentar e vamos, seja o que Deus quiser, se machucar, machucou e a gente vai superar. Então foi quando eu me tranquilizei de verdade que, assim, de uma hora para outra, gente, eu já tava há meses tentando e aí no final eu já tinha desistido e um dia do nada minha mãe falou, tenta de novo.
Eu falei, eu acho que ele não vai, né? Peguei, botei o menino no peito sem o bico. Gente, ele pegou como se nunca tivesse usado o bico de silicone. Foi impressionante. E daquele dia em diante, ele só mamava sem o bico, graças a Deus. E foi assim até 1 ano e 4 meses. E não tive rachadura, não tive fissura, o peito ficava mais sensível, porque daí, né, a sucção do bebê é muito forte, cara, é impressionante. E então ficava mais sensível, ficava um pouquinho dolorido, mas nada demais, então foi tudo tranquilo. E aí, na vez do Theo ainda, eu lembro que uns 2 meses depois que ele começou a mamar sem o bico de silicone, né, então ele tava com uns 11 meses, eu tive um ducto obstruído, né? Um ducto por onde passa o leite. Por algum motivo, ele ficou obstruído, talvez, não sei se ele fecha com ele mesmo, ou alguma coisa ali acaba meio que entupindo, ou se o leite empedrou ali e acabou fechando. E isso é uma coisa que dói muito, gente. Então dava pra sentir por aqui assim, mais ou menos no peito, ficava meio duro, dolorido, como se o peito todo tivesse cheio, mas só naquela região ali. E aí eu cheguei aí no banco de leite, elas disseram que realmente tinha um ducto que estava obstruído no bico do meu peito, dava pra ver um pontinho branco. E então era no bico, né, que ele ficava obstruído. Às vezes a própria pele acaba fechando, né, e tal. E só que não conseguiram resolver no banco de leite. Até eu ordenhei lá um pouco na maquininha e tal, mas assim, não ajudou muito. Eu fazia massagem e o que me ajudou foi fazer a desobstrução do ducto, que era utilizando uma agulha. Então eu tinha que esterilizar a agulha e bem de levinho. Vocês pensam, gente, o peito é sensível pra caramba. E daí a gente tinha que, né, tinha que ir aonde tinha aquele pontinho branco e ir cutucando assim. Não era pra enfiar a agulha, né, gente? Mas eu tinha que ir puxando a pelezinha como se fosse quando a gente tem uma farpa, um espinho na pele, que a gente tem que ir cutucando assim pra tentar tirar. E aí resolveu, aí eu consegui então tirar essa pelezinha ali que tava obstruindo, e aí foi que era uma beleza. Quando eu engravidei da Helena, eu já sabia desde o primeiro dia que eu pensei, desde a primeira vez que eu pensei em amamentação eu não quero nem ver aquele maldito do bico de silicone na minha frente. Pode rachar, pode sangrar, pode acontecer o que for, que eu vou amamentar ela sem nada pra eu fazer eu passar por aquilo tudo de novo, né? E aí na maternidade, na primeira hora de vida, eu já coloquei ela ficou no meu colo e tal, né? E aí eu colocava ela no peito. E já ali na primeira hora de vida ela conseguiu sugar um pouquinho. Mas uma sucção, gente do céu! Até hoje ela mama com uma força, vocês não têm noção. E aí, assim, nas primeiras 24 horas ela não quis muito saber de peito, ela só dormia, coisa mais fofinha. E eu fiquei esperando, porque com aquela história de que tem a reserva, né? E ela tava, a perda de peso inicial ali que acontece nos 3 primeiros dias dela tava bem dentro do normal, considerado normal, né? E aí no segundo dia ela já começou a mamar. Assim, tranquilamente. Então, assim, gente, o psicológico, a nossa cabeça, infelizmente, influencia muito na gente conseguir essas coisas. Qualquer coisa que a gente quer, eu acho, né? Então, porque depende muito da nossa vontade, da nossa tranquilidade em enfrentar aquilo dali. Então, a Helena sempre mamou direto no peito, nunca usei líquido de silicone, ela não usa chupeta, não usa mamadeira, só peito mesmo. Ela mamou exclusivo até completar 6 meses, dia 18 agora de março, né? E desde então aí ela já tá comendo e tal, mas continua mamando normal. Até outra coisa que o bico de silicone influencia também é porque, assim, o que estimula a gente a produzir o leite é a sucção do bebê.
80% do leite que a gente vai produzir é feito durante a mamada, ou seja, enquanto o bebê está mamando. E com o bico de silicone, como o bebê consegue sugar menos leite, o que acontece? O nosso corpo produz menos leite. E era o que acontecia. Nos primeiros dias de vida do Theo, nossa, cara, o meu peito explodia de leite. Eu usava aquele absorvente de seio. E, gente, chegando no primeiro mês dele foi mais ou menos assim, chegava a encher, assim, a encharcar o absorvente de seio de tanto leite que vazava. E aí depois, conforme o meu corpo foi se adaptando à demanda, ou seja, ao tanto que o Theo precisava de leite, como ele sugava menos por causa do bico de silicone, o meu leite foi diminuindo cada vez mais. Mas aí depois que eu parei de usar o bico de silicone, o meu corpo voltou a entender a nova demanda, né? Porque mudou. E aí eu voltei a produzir mais leite. Mas assim, no começo, tá? Ali nos 3 primeiros meses do Theo, eu lembro que eu sentia quando o peito estava enchendo de leite. Mas foi só por ali, até o segundo, máximo terceiro mês do Theo que eu sentia isso. Da Helena, gente, eu sinto até hoje. Ela tá mamando no peito esquerdo, eu sinto é tipo uma queimaçãozinha, um ardidinho que dá assim por dentro do peito, que dá pra saber que é o leite que tá enchendo o peito. Pra vocês verem, gente, ela já vai fazer 7 meses agora. E como faz diferença, gente. Então assim, ó, bico de silicone não ajuda. Bico de silicone, claro que não é em todo caso que dá problema, tá? Cada bebê tem o seu desenvolvimento, tem uma série de fatores, de repente, que vai influenciar se o bico de silicone vai ser prejudicial ou não na prática. Mas, na teoria, gente, o bico de silicone não ajuda e atrapalha. Eu fui um dos milhares de casos em que o bico de silicone atrapalhou. Então, assim, na maioria dos casos, ele pode dar problema. Então, essa é uma das grandes diferenças que eu percebo, assim, de sentir mesmo. Eu até pensava nos primeiros meses dela, ai, nossa, é uma dorzinha meio chatinha, sabe? Eu pensava, eu acho que daqui a pouco vai passar, né? O do Theo não durou muito, 2, 3 meses. Mas até hoje eu tenho a sensação do leite sendo produzido. Eu acredito também que um dos fatores que colaborou assim para a Helena ter bem mais facilidade para pegar meu peito do que o Teodoro é porque, como o Theo já mamou nos meus seios antes, o bico ele já tá um pouco maior, a pele da areola já tá mais amolecida, então porque ela já era sugada, já era estimulada antes. Então, como a própria enfermeira falou, o Teodoro já facilitou o trabalho da Helena, então por isso que para ela foi mais fácil. E uma coincidência que aconteceu é que também, quando a Helena estava quase completando 2 meses, aconteceu de eu ter um ducto obstruído no mesmo lugar, tá? Foi no peito esquerdo. Foi no mesmo lugar, só que dessa vez já virou um princípio de mastite. Foi um pouquinho diferente, porque eu tive essa obstrução. Talvez esse princípio de mastite foi só por conta da obstrução, ou também pode ter sido alguma contaminação de bactéria, mas não tem como saber. Acredito que teria que ter feito algum exame específico para ter a certeza da origem desse princípio de mastite. E eu cheguei a passar, assim, eu acho que umas 24 horas meio febril e com uma mancha vermelha, assim, no peito, na região onde estava dolorido, e doía muito, assim, não podia encostar e tal. Mas foi só eles têm essa diferença, tá? Tem o princípio de mastite e tem a mastite mesmo. A mastite é a infecção que acontece, só que geralmente aí o problema acaba sendo no peito todo, e aí precisa ser feito tratamento com antibiótico, pode às vezes gerar até abscesso, que aí tem que se fazer cirurgia para remover. Então o meu não chegou a ter nada disso, graças a Deus, foi só o princípio mesmo.
Eu cheguei aí no banco de leite, elas confirmaram que era um princípio de mastite. Eu consultei com o obstetra de plantão lá, que ele mal olha pra minha cara, muito menos pro meu peito, e já me receitou antibiótico. E quem me acompanha aqui sabe que eu sou com 2 pés atrás e 2 mãos atrás, com remédio, né, com medicação mais forte. E aí já tinha lido, né? Passei aquele dia todo pesquisando e que quando a gente vai tomar um antibiótico, a gente tem que saber qual bactéria exatamente a gente tem que combater, porque senão a gente vai tomar um remédio que de repente não é o correto para o problema que a gente tem e vai fazer o nosso corpo ficar molenga com a bactéria que o remédio errado que a gente está tomando combate. Então eu pensei, pedi a opinião do meu marido e resolvi não tomar o antibiótico, porque a gente não sabia se esse princípio de mastite ali era só por causa da obstrução, ou se realmente tinha uma contaminação de bactéria ali. Eu optei por não tomar o antibiótico e buscar alternativas naturais de curar o problema. E eu tenho uma amiga no grupo do WhatsApp que tinha problema com mastite várias vezes na época que ela amamentava a neném dela. E ela me aconselhou a fazer compressa fria com folha de repolho. Que isso sempre funcionava para ela. E, gente, para mim também funcionou. Eu acho que eu passei um dia, no máximo 2, assim, fazendo a compressa, deixava o repolho na geladeira e ia pegando a folha e colocava no peito, assim, por dentro do sutiã, bem geladinho. Só aquele geladinho ali já aliviava um monte a dor. E aí, quando via que a folha já estava quente, jogava ia lá e pegava outra. E outra coisa que é muito importante fazer também, gente, quando acontece esse tipo de problema, é não parar de amamentar o bebê. A sucção do bebê ajuda, como é muito forte, como eu já falei, ela ajuda a desobstruir, se for o caso. E ajuda também a você tirar o excesso de leite que está preso ali. Quem consegue também pode fazer a ordenha, seja manual, seja com a bombinha. E sempre é bom ter o acompanhamento médico, né, gente? Com um médico de confiança, tá? Então, sobre a amamentação, meninas, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Graças a Deus, agora é perfeito, assim. Acontece às vezes de o peito ficar mais sensível e tal, mas isso é normal, depende também da fase que o bebê tá passando, se mama mais, se mama menos. Mas enfim, espero ajudar vocês de alguma forma aqui com esse vídeo. Se vocês tiverem perguntas, é só deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês com o maior prazer, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!